Vamos para mais uma disputa, Leire Teles. Vamos ver quem é que vai gabaritar desta vez aqui. Vamos lá. Mas enfim, vou abrir o projeto aqui para vocês, né? Abrir o nosso campinho, nosso Tactical Pet, para a gente trazer aqui a provável escalação do Bahia diante da equipe do Esporte amanhã. Lembrando que a gente não tem, né, o Eric Pulga. Né? Eric Pulga está fora do jogo. O Bahia ainda, obviamente, não falou isso de maneira oficial, mas a gente sabe, né, meu povo? O cara não treinou ontem, não deve treinar hoje, né? Está com a lesão muscular, pelo menos um desconforto mínimo que seja, né? O Bahia ainda não confirmou uma lesão muscular, deve confirmar se houve amanhã, né? No momento ali dos relacionados quando ele estiver fora. Mas a gente vai, obviamente, trazer aqui as questões. E aí, Lula, diferente do jogo passado, que eu já comecei aqui o campinho com o Ronaldo no gol indiscutivelmente, eu não sei mais se Ronaldo no gol é tão indiscutível assim não, viu? Acho que, como você falou, o pessoal falou que você tá com um drone sobrevoando o CT, viu, Lula? É isso aí mesmo. É meu amigo Arara do CT que sempre sobrevoa lá e me dá passagem. Verdade. 2R Conceição, a janela fecha quando? 2 de setembro. 2 de setembro. A gente tem um mês ainda aí de janela, né? Para poder contratar. Júlio Cera, se não me engano, um dos dois jogadores é de Pitombeira, é verdade. O Gustavo Nunes é da Talents, né? Que é a empresa de Paulo Pitombeira. Tem a sensação que o Bahia vai atrás de Carlos Miguel. É possível. Tá no mercado aí, né? Vamos ver. Ô, Lula, vamos lá. Campinho, e aí? Goleiro. Ronaldo, Marcos Felipe, Danilo Fernandes. Como é que você enxerga esse gol do Bahia diante daqui pelo esporte? Lei do ex, Danilo Fernandes no gol? Não, vai ser com toda a desconfiança do mundo. Ele vai, assim, não tem muito como ele sair de Ronaldo nesse momento. Né? Acho que ele seria incoerente demais voltar a Marcos Felipe. Né? Seria um risco. Seria muito complicado voltar a Marcos Felipe agora. Então, assim, mesmo com a falha, mesmo com a desconfiança, vai dar Ronaldo. Mas eu vou ficar desconfiado. Lembrando que esse esporte, novo esporte, Daniel Paulista, e esporte que tem feito boas partidas, tem feito muita marcação, pressão no ataque. Muita. Tem conseguido vários, talvez alguns dos seus melhores momentos, fruto de uma transição rápida após roubada de bola no ataque. Então, Ronaldo, né? E aí a zaga Gilberto. Mais um jogo de Gilberto. Eu acho que mais um jogo de Gilberto. David Duarte e Ramos Mingo. Muito provavelmente eu não acho. E Juba. A galera vai pedir pra gente botar jogo mais adiantado, aí a gente pode depois testar. Eu até tirar. Aqui, ignore aqui o escudo do retrô, tá, galera? Aqui é esporte, tá? Eu esqueci de mudar aqui. Ignorem. É pro jogo do esporte. Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba. Alexandre, né? Que nem jogou a última partida, não teve nenhum minuto, justamente para focar nesse jogo. Uhum. Everton Ribeiro. Jean Lucas. Isso aí é indiscutível. E aí, acho que agora é o Bereguedê aí, Luiz Teles. É o Bereguedê. Né? Como montar? Comece pelo lado direito. Comece pelo lado direito e centroavança. Então vamos lá. Ademir, né? Titular? Ademir. José. William José. Cadê o William José? Meu 12. Aqui o William José. E aí, infinitas possibilidades na esquerda. Infinitas possibilidades. Não vai ser fácil acertar. Eu vou elencar todas elas aqui. E me corrija se eu esqueci de alguma. Não necessariamente nessa ordem, mas Michel Araújo, Iago Borducci, sim. Cauli, sim. Lúcio Rodrigues, sim. Kaique. Sim. Esqueci de alguma? Thiago. 6. E aí? E ainda tem uma última, com menos chance, assim, mas é possível, que seria Zé Guilherme. Mais uma. Assim. Acho que ainda é possível. Menos chance, mas não dá para. Eu não descartaria 100%. Eu acho que ele não vai dizer Guilherme, não, porque ele não colocou Zé Guilherme nesses últimos jogos todos, Lula. Nem jogou contra o. Assim, seria arriscar demais no clássico ele puxar um menino desse para um jogo desse, entendeu? Assim, eu entendo o fato de não descartar, mas
já descartando, eu acho que não vai dar Zé Guilherme. Não, eu não descartaria 100%. Sim, entendi, mas, assim, entendi. 1% de chance, né? 99% de fé. Botaria ali, de repente, alguma situação muito específica, tanto de leitura de relação ao esporte, ou coisas que a gente não está sabendo em relação... Juan Pablo tá machucado, viu, William? Que você tá dizendo que o Juan Pablo joga Juan vôlei? machucado. O William tá faltando as aulas aí tá faltando aí os noticiários, viu? Mas acontece, William. Acontece de faltar. Tá machucado. Vamos lá. O que você acha? Aí. Eu que vou falar primeiro de novo, velho. Eu acho que... É porque assim, velho... Eu acho que o Rogério Ceni pode pintar o Michel Araújo aí. Mas porque assim... Vamos lá. É um debate que a gente vai ter que estender aqui. Tem prós e contras em todas as escolhas. Todas as escolhas. E aí ele vai ter que pesar muito, né? Como é que o esporte joga, como é que a gente vai marcar, né? Como é que vai ser o posicionamento, enfim. Mas eu acho, Lula, que ele ir, por exemplo, muita gente está falando de Kaique. Ele ir com Kaique significa você abrir mão de velocidade no segundo tempo. Por exemplo, o Bahia não vai ter nenhum jogador de velocidade. Thiago não é um velocista, né? É um jogador mais ágil, ok, porque é um jogador jovem, mas Thiago não é um velocista. Lúcio não é um velocista, apesar de que aparentemente está um pouco mais magro e um pouco mais rápido, mas não é um velocista. Então, nesse contexto todo, Luiz Teles, o único velocista que a gente tem nesse momento é o Kaique. Se ele começar com Ademir e Kaique, ele perde velocidade para o segundo tempo. Então, eu tiraria o Kaique dessa ideia de começar o jogo. Então, eu corto o Kaique de começar o jogo. E eu estou com a mesma leitura. Vamos lá. Então, a gente corta Kaique dessa possibilidade aí, certo? Vamos lá. Cauli. Acho que Cauli, pela esquerda, assim, se fosse pela direita, eu até cogitaria. Mas pela esquerda eu tenho um pouco de dúvida, assim. Eu não sei se o Rogério Ceni faria isso, apesar de que, no jogo passado, Cauli terminou, né, meio que atuando por ali, né? Só que foi um contexto onde a gente entrou com o time todo reserva. Foi um contexto diferente. A gente está com o time titular e precisando de uma peça para encaixar nesse setor aí. Então, levando em consideração isso, e levando em consideração que Cauli é um jogador que não ajuda tanto na pressão, é um cara que não ajuda tanto na marcação, é um cara que não ajuda tanto nesse abafa ali e tal, até porque a gente já vai ter o William José, porque, teoricamente, o William José também é um cara que não ajuda tanto assim. Eu acho que, por já ter o William José, ele não iria de Cauli num jogo fora de casa, por exemplo. Se fosse em casa, eu até cogitaria. Mas fora de casa, eu não iria com Cauli. Então, Leiro, corto Cauli. Nessa aí. Deixando apenas, nesse momento, né, apenas, entre aspas, as possibilidades mais reais de Michel, Lúcio ou Iago Borducci. E aí eu vou dizer, Lúcio, acho que Lúcio é a substituição certa de William José no segundo tempo. Portanto, não acho que ele teria que desgastar Lúcio no início do jogo. Então, corto o Lúcio. Sobra Michel Araújo e Iago Borducci. Aí, Lula, tudo pode acontecer. Mas eu iria de Michel. Pelo momento ruim de Iago Borducci, que ele não se encontrou, né? Eu acho que ele vai de Iago Borducci. Comentem aí quem é que vai estar certo. Leiro com Michel Araújo ou Luiz Teles com Iago Borducci? Quero ver a opinião de você no chat aí. Eu acho que ele vai de Iago Borducci. Mas é um meio a meio, velho. E é só um feeling do que eu acho, assim. Luiz Teles, eu não daria tanta importância à profundidade de campo, à largura de campo para essa partida. Tá? Não daria tanta importância, não. E minha escolha, ela estaria muito mais vinculada à maneira do esporte jogar e quem joga ali pelo lado direito, que é o Matheus Alexandre, que é um jogador que eu gosto muito. É um jogador que no Cuiabá me chamava muita atenção. Né? É um jogador alto, de força, etc., que tem suas limitações defensivas e ofensivas, mas Matheus Alexandre é o Matheus Bahia do lado direito. Então, assim, ele tem uma série de características boas, por ser alto, por ser forte, por fazer um campo ao outro, mas tem as mesmas limitações que tem o Matheus Bahia. Então, assim, ele irrita muita gente. Só que, por ser um jogador de força, eu acho que a gente teria que ter por ali um jogador capaz de combatê-lo nas variações de jogo que ele entrega para o esporte. Né?
E aí talvez a força física fosse um quesito mais importante. E aí por isso eu iria como você de Michel Araújo, Luiz Teles, mas eu acho que vai dar Iago Borducci, porque Rogério preza muito por essa largura de campo no time, e ele não tem outros jogadores para dar essa largura de campo para ele. Ele não tem, né? Então acredito que ele vai de Iago Borducci, e aí, sendo muito justo também, Iago Borducci normalmente entregaria fisicamente o que Michel entrega. Só que o Michel hoje eu tenho mais certeza, pela consistência que vem jogando, a maneira que vem jogando, etc. Né? E em relação da parte da força física, né? Mas a coisa da largura de campo, que eu não acho que seria tão importante para essa partida especificamente, mas por conta disso eu acho que vai dar Iago Borducci. Para a galera que está dizendo aí que ir com Iago Borducci é maluquice e tudo mais, lembre-se, por exemplo, de como a gente jogou contra o Santos na Vila Belmiro. Né? A gente jogou justamente dessa maneira, com o Luciano Juba e Iago Borducci dobrando. Eu até lembro na época, Lula, quando eu recebi informação de que o Bahia jogaria com o Iago Borducci, eu falei que o Iago Borducci jogaria mais adiantado e quem jogaria mais recuado seria o Luciano Juba. A galera, não, e tal, não sei o quê. Aí quando sai a escalação, a galera achou que ia ser o Luciano, bateu a informação de que seria Iago e Luciano Juba, e a galera continuou dizendo que Juba ia jogar adiantado. E quando chegou na hora do jogo, quem jogou mais adiantado foi Iago, e Juba jogou um pouco mais atrás contra o Santos. Né? Então, para quem está falando, né, sobre essa situação aí, né, do Iago Borducci, ser uma maluquice, não é, velho. Não será uma maluquice, tá? Não será uma maluquice. Essa escalação dá a Rogério Ceni, Leiro, a oportunidade de fazer, de acordo com o comportamento do esporte na partida, poder fazer a inversão. Poder trabalhar, tirar o lado de campo, né? Trabalhar com o Juba mais centralizado, armando, dando esse lado de campo, por exemplo, para Jean Lucas. Ele já fez isso, inclusive, muito em sucesso, se eu não me engano, num Bavi, velho. Isso foi a arte de Renato Paiva. Acho que foi a arte de Renato Paiva ainda. Acho que foi a arte de Renato Paiva, que jogou com Jean Lucas fazendo a largura do campo. Né? Mas é uma possibilidade, né? Também. Né? Se ele precisar fazer a largura de campo, também tem essa. Às vezes você vai... O forte do Bahia, a tendência do Bahia de jogar é o lado direito. E ali, ó, do lado direito, velho, eu acho que é onde a gente vai concentrar o nosso jogo, mais uma vez, pelas nossas características e por conta das características do esporte. Não sei se o esporte vai de Cariús, que eu acho muito, que vem sendo mais vezes titular, né? Acho ele fraquinho, viu? É um duelo ótimo para Ademir. É um duelo ótimo para Ademir. Exato. E o outro que vem jogando, meu Deus, com K, Kevson, que era do Santos, emprestado. Que também não tem, assim, não vai conseguir entregar. Então a gente vai concentrar o jogo naquele lado direito, né? O zagueiro pela esquerda, se eu não me engano, quem jogou as últimas partidas foi o Ramon. Ele é Ramon, né? Sim, Ramon Menezes. Isso. Ramon jogou no Bahia, eu nem lembro agora também. Não. Jogou no Bahia de Feira. Só uma vitória, né? Então, assim, não tem essa força ali. Acho que a gente vai concentrar nosso jogo do lado direito e talvez não precise dessa profundidade, dessa largura de campo no lado esquerdo. Talvez não precise. Tá? Então, minha opção seria igual à sua. Luiz Teles oferecia a opção por Michel Araújo, mas eu acho que o Rogério Ceni vai fazer a opção por manter uma consistência de jogo com largura de campo por Iago Felipe. E para a galera que está pedindo para fazer isso aqui, botar Borducci na lateral e Juba na ponta, diga aí. Eu discordo, mas queria ver sua opinião. Discordo, acho muito difícil acontecer, ainda que isso sim tem um traço maior de improvisação do que a utilização de Iago Borducci nesse setor, dessa maneira. Exato. Tá vendo certo, Cowboy? Você tá vendo certo, sim. Juba jogava de atacante no esporte, né? Jogou de atacante no esporte. Não era pelo lado de campo. Não era com um jogador muito parecido com o Cauli, quando o Cauli joga no ataque. Um jogador que flutua para fora da área, que flutua para o entre linhas, que cai do lado de campo apenas na necessidade, apenas quando o espaço é oferecido.
Ele faz bem a leitura de jogo de campo, mas ele não é um jogador de características de atuar pelo lado de campo. Só pra galera entender aqui, velho, independente de ser Iago Borducci ou ser Michel Araújo, qual é a ideia aqui, ó? A ideia seria a gente ter o Luciano Juba ao lado do Caio Alexandre no meio de campo, formando um quadrado com o Jean Lucas e Everton Ribeiro, que a gente já conhece, tá? Só pra vocês entenderem, porque o Bahia joga numa espécie de 3-2-4-1, Ademir seria o Beirada pelo lado direito, a série de 3 seria composta por Ramos Mingo, David Duarte e Gilberto, e o jogador que entra nessa ponta esquerda, né? Basicamente ele é um jogador de meio campo pelo lado esquerdo. No momento ofensivo, ele vira um ponta, e no momento defensivo, ele vira um marcador, porque o Bahia defende, por exemplo, no 4-5-1, né? Então, por exemplo, aqui no momento da parte defensiva, a gente defende dessa forma aqui, ó. Uma linha de 5, Ademir, e aí pode ser o próprio Iago Borducci, seria uma dobra aqui, basicamente seria Iago e Luciano Juba, ou seria Michel Araújo e Luciano Juba. Então, para quem tá achando um absurdo, basta você ver como o Bahia jogou contra o Santos, gente. O Bahia jogou contra o Santos com Iago e Juba, desse mesmo jeito. O que a gente está falando aqui não é nenhum absurdo, não, pô. A gente tá trazendo aqui hipóteses que já aconteceram, né? Que já aconteceram. Vamos colocar aqui na coletiva, né? Sem citar o nome de Iago, mas Rogério deixa entender que essa é uma possibilidade, né? Ele fala, acho que ele fala até na coletiva como improvisação, né? Pois é. Desculpem. Ele fala, vamos partir para uma improvisação ou ver o que, vai se adaptar melhor durante a semana. Então, o Juba ele vai jogar por dentro, velho. O Bahia não quer perder a construção de Juba. Juba é importante Exatamente. na construção. Juba é importante no desafogo. Juba é importante na saída da pressão. O Bahia não vai perder Juba na construção. Tá entregando demais, velho. Tá entregando. E não só no desafogo, velho. Na construção, no início de jogada. Assim, quando a bola chega para ele, mesmo quando ele tá na área de armação e não na linha de saída de jogo, ele entrega demais, velho. Entrega demais. É a grande característica dele hoje, né? E naquele setor conseguir chegar. Eu acho assim, ele ainda falha muito, porque é um lado mais difícil você chutar em gol. Acho que ele deveria chutar mais em gol, né? Só que é mais difícil você, pelo lado de campo, fazer o chute de chute. Ele gosta mais de chutar com a parte de dentro do pé, não do lado de fora, né? Não um chute de peito de pé, ele não tem esse chute. Então, assim, é mais difícil dele chutar em gol. Mas ele poderia ser mais, né, ser mais usado ou usar mais chutando em gol. Acho que ele tem muita qualidade para isso. Seria um acréscimo à excelente temporada que ele já está fazendo até agora. Pois é. E aí, Igor, eu concordo com você. Eu acho que a possibilidade de ter Iago Borducci como titular jogando nada diz muito mais sobre o elenco que a gente tem nesse momento à disposição, né, e as dificuldades que a gente tem em relação às lacunas, porque se a gente tivesse, por exemplo, um substituto, né, para Eric Puga, ia ser esse cara que ia jogar, não ia ser Iago Borducci. Né? Então eu concordo com você que é um absurdo Iago Borducci ser titular, absurdo no sentido de não estar jogando nada e vai ser titular, pode ser titular. Eu acho absurdo também. Mas isso diz muito mais sobre as peças à disposição do treinador do que necessariamente sobre... e como você fala, né? São poucas opções. É como você diz, fazer o quê? Exatamente. Não tem muito o que fazer. Ou é Michel ou é ele, né? Ou você vai ter que improvisar um Kaique, aí você perde. Entendeu? Então diz muito mais sobre Cadu Santoro, diretoria e falta de celeridade nas reposições e nas lacunas do que necessariamente sobre o Iago Borducci. Agora sim, eu acho que vai dar Michel, tá? Eu acho que vai dar Michel. Como eu falei, a minha bronca aqui é em relação ao Michel. Lula acha que pode ser Michel, mas que ele não descartaria o Iago, né? Que ele acha que o Rogério vai de Iago, mas ele iria com o Michel. Lula, a gente vai ter que chegar no consenso. Iago Borducci ou Michel Araújo? Rapaz, o nome do programa de manhã é Café com Leite. Não, é café. O de sexta é Café com Leite e Teles. O de sexta é Café com Leite e Teles. Brincadeiras à parte, velho. Acho assim, por seu feeling ser ele e por nada, assim, eu acho que Ceni irá de Borducci, mas eu iria de Michel Araújo. Acho que na decisão, na dividida, a gente vai colocar o Michel Araújo aí. Pronto. O Pedro Henrique botou, mas o Bahia costuma também usar Gilberto como volante. Quando tá com Juba, não. Juba, quando tá... normalmente, quando tá Gilberto e Juba, nesse contexto aí, ainda mais utilizando o Ademir, o Gilberto fica mais preso para soltar o Ademir no corredor e o Juba vem para o meio. Né? Então, nesse contexto de Gilberto, Juba e Ademir, normalmente quem sobe é o Juba e não o Gilberto.
Mas sim, acontece de usar o Gilberto mais adiantado, eventualmente quando a gente explora mais o lado esquerdo, né? E aí você solta mais quando você prende mais o lado esquerdo, aí você solta mais o lado direito com o Gilberto. Enfim, aí depende muito do contexto. Mas nesse contexto que a gente está trazendo aqui, velho, o Gilberto vai ficar na base. É bem provável que fique na base. E sobre a partida, Bem, ia falar isso sobre a partida, vamos torcer para que o tempo amanhã ajude, né? A previsão é de chuva, que a chuva começa agora na madrugada em Recife, e a Ilha do Retiro tem um problema histórico, né, de conservação do gramado com chuva, né? É um problema, como é um problema do Barradão, por exemplo. Então vamos torcer para que isso não atrapalhe o jogo. O gramado da Ilha do Retiro é muito bom, é um bom gramado, né? Mas tem esse problema em jogo com muita chuva não resistir. Então torcer para que isso não atrapalhe o nosso, sobretudo o nosso jogo, que nós certamente seríamos os mais prejudicados no caso de um gramado não só pesado, mas um gramado com a bola não rolando. Eu acho, Lula, eu acho que na última reforma que fizeram na ilha, eles fizeram essa adequação na drenagem. Parece que deu uma melhorada